Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 16 de setembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo lendo o texto do grupo de lições no qual estamos. O texto é o que é o pecado. O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar, mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo, tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para contemplar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Né? Então, pecado é insanidade. Ainda há pouco fiz um post lá no Instagram, né? E botei uma ilustração que eu achei sensacional, né? Assim, da queda do homem lá, né? Lá Adão e Eva no Gênesis, né? E Adão meio que apontando para Eva para dar explicação, para dar uma explicação para Deus, né? De por que ele teria comido da maçã, né? Então o primeiro ato dele, quando é pego, é culpar a Eva. E o primeiro ato de Eva é culpar a serpente, né? Então é exatamente como nós somos, como o nosso ego opera. Nós queremos fazer as coisas, mas na hora que a coisa não funciona, não queremos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos erros, pelas nossas escolhas. Isso é bem do sistema de programação do ego, né? Que quer o tempo inteiro projetar o mal feito no outro e dizer, não, foi o outro que fez, eu não fiz nada. Então que Deus venha e puna, mas puna o outro e não a mim. É a culpa, né? A batata quente que eu quero jogar na mão do outro.
Muito bem. A lição de hoje, então, é que eu me lembre de que não existe pecado. Lição 259. Que eu me lembre de que não existe pecado. Ou, como eu preferiria dizer, que eu me lembre que o pecado não existe. Que eu me lembre que o pecado não existe. Que eu me lembre que o pecado não tem existência verdadeira. Tá bom? O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? Né? Então eu acredito que pequei, projeto o meu pecado no outro e então ataco o outro porque, em teoria, ele pecou, tá? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? Lembrem-se do que eu sempre falo para vocês. Toda culpa exige punição, convoca punição, chama punição, tá bom? E sofrimento, né? E o que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, dando ao amor os atributos do medo e do ataque? A oração. Pai, hoje eu não quero ser insano. Não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, ó Pai, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Ok? Muito bem. Então hoje que eu me lembre de que não existe pecado. Então, como é que eu vou praticar com a minha criança hoje essa lição? Eu vou pegar o meu caderninho, né? Eu tô aqui com a Aslan no meu colo, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pra baixo, que eu tô matando pulga nele. Tô mandando as pulgas todas pro plano espiritual. Ele tomou remédio, mas agora o remédio parou de fazer efeito e eu não queria ficar envenenando o bichinho com esses remédios. Eu vivo um maior dilema com essas pulgas, né? Porque os remédios são excelentes. Mas os remédios são venenos, né? Você dá, fica 3 meses sem nenhuma pulga, limpa tudo, os gatos ficam ótimos, mas é um veneno, né? Então eu vivo um dilema, né? Enfim, então como é que você vai praticar a lição do dia hoje? Né? Ah, se alguém tiver alguma sugestão de medidas caseiras, pode me mandar, tá? A erva de Santa Maria, ela é bem eficiente, né? Mas agora é difícil de achar. Então nós vamos praticar a nossa lição hoje da seguinte forma: nós vamos fazer uma lista de todos os pecados que nós acreditamos, que nós tenhamos acreditado enquanto crianças, que nós cometemos, tá? Que tenhamos cometido. Então, eu puxei o rabo do gato, tá? Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos absolva. Nós vamos ler a nossa lista de pecados para o Divino Espírito Santo e vamos pedir a ele que nos absolva, né? Então, aquela malcriação que você fez para sua mãe, aquele bullying que você fez com seu amiguinho da escola, você vai escrever tudo, fazer uma lista, pedir ao Divino Espírito, ler a lista para o Divino Espírito Santo e depois pedir a ele que te absolva, tá bom? Vou mostrar o Aslan aqui para vocês darem bom dia para ele. Tá aqui todo derretido no meu colo. Eu comecei a gravar o vídeo, o Aslan já veio pedir para gravar o vídeo junto comigo, tá? Né, meu amor? Pior é que hoje eu tô com uma crise de rinite braba, mas enfim, né? Ele pede, eu atendo. Então, você vai praticar a sua lição hoje dessa forma com a sua criança interior. E você vai, depois que você fizer essa lista, que você pedir ao Divino Espírito Santo que te perdoe, que te absolva, que te traga a virtude, a compreensão, o entendimento que você precisa ter, né, em decorrência dessa situação. Então você pode queimar a sua lista, orando, rezando, lendo, fazendo a leitura de um texto sagrado, tá bom? Então é isso.
Passamos para a leitura do livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. Estamos no texto do dia 259 e ela diz assim: eu uso o poder de uma atitude positiva para elevar qualquer situação, tá bom? Então, eu uso o poder de uma atitude positiva para elevar qualquer situação. O texto diz: minhas dúvidas, medos, negatividades e julgamentos destruíram o meu poder. A minha fé, amor, positividade e bênçãos têm um poder miraculoso. Eu usarei o meu poder sabiamente no dia de hoje. Algumas vezes é necessário apenas uma palavra de encorajamento, um toque afetuoso ou um sorriso amigável, que pode então trazer esperança para o coração de alguém. Tais momentos representam o amor de Deus na terra. Eu serei o seu representante no dia de hoje, à medida em que tento, da melhor forma possível, trazer o amor e a esperança a qualquer circunstância. A oração. Onde quer que eu vá, que possa haver mais amor e paz, porque eu estou lá. Que a minha mente possa estar sempre alerta a formas pelas quais eu possa facilitar o caminho de alguém. Querido Deus, por favor, me livre de uma vida vivida apenas para mim mesmo. Essa frase é muito forte, né? Meu Deus, então, por favor, me livre de uma vida vivida só para mim mesmo, para mim mesma, né? Quer dizer, uma vida de egoísmo. Uma vida onde eu só tô olhando para o meu umbigo, onde eu não ajudo ninguém, onde eu não sou uma força de cura, né, no mundo. Então, que Deus nos livre disso, que nós possamos estar aqui a serviço de algo maior, né? O grande mestre da arte de viver, o Shri Ravi Shankar, ele fala, né, que enquanto a gente não começa a ajudar o próximo, a fazer algo pelo bem do próximo, nós estamos aqui só para nos entupirmos de comida, consumirmos, né, os recursos naturais do planeta com os nossos bens, com a compra dos nossos bens materiais, beber água, né, satisfazer as necessidades do corpo, né? Então nós chegamos no planeta, tiramos, né? Esse corpo que a tudo consome, né? Tem um texto da Seitonoye que fala exatamente disso, né? Fala que esse é um corpo que é como fogo, né? Que a tudo consome e que no fim desaparece, né? E aí nós vamos embora. Então que nós possamos hoje pedir a Deus para que Ele nos dê esse propósito, né? De podermos servi-lo, de podermos estar no mundo a serviço dele, tá bom? Muito bem, meus queridos. Eu vou ler um texto hoje e depois eu vou fazer uns comentários, tá bom? O texto que eu vou ler hoje é o texto do Trauma do Nascimento, do livro aqui do Manual para Profissionais de Renascimento, né? Então seria o quarto grande trauma do ser humano na ordenação dela, né? O trauma de nascimento e memórias de infância. Eu já falei do trauma de nascimento aqui, mas eu nunca li esse texto. E eu quero ler esse texto porque eu quero finalizar esses 9 grandes traumas do ser humano. Então tá faltando esse e o da senilidade, né? Eu acho que ainda não li o da senilidade, né? Eu já tô tão senil que eu não me lembro se eu li o texto da senilidade. Não, eu não li, tá? Ah, não, eu li sim. Eu li o texto da senilidade sim, né? Muito bem. Tá bom, então. Então, hoje nós terminamos, tá? Nós terminamos esse texto e vocês já têm aí os 9 grandes traumas do ser humano, tá? Me lembrem aqui, me recordem se eu já li em alguma lição um texto que fala sobre a senilidade, tá? O trauma de nascimento e as memórias de infância, tá?
As sessões de renascimento reparam o dano físico, mental e emocional produzido no nascimento como resultado da luta para tomarmos a primeira respiração, né? A luta, a sensação que o bebê tem de que ele vai morrer, que antes ele estava ligado no cordão umbilical. O cordão umbilical é cortado de forma rápida, abrupta, violenta, né? O que para o bebê é percebido como uma imensa violência, né? E ele não sabe se ele vai sobreviver, ele não se sente ainda, ele não se sabe capaz de respirar sozinho, né? Por isso que nos partos humanizados se aguarda que o cordão umbilical pare completamente de pulsar, porque aí o bebê já está respirando por si próprio, né? E no parto Le Boyer, o bebê nasce dentro da água a 36,5 graus Celsius, né? Que é exatamente a temperatura do líquido amniótico dentro da barriga da mãe, dentro do útero materno. Né? Então ele fica ali durante alguns minutos, ele é recebido naquela água, né? E depois ele é retirado com todo carinho, com todo cuidado, né? E é permitido a ele que possa fazer essa transição de uma maneira bastante suave, a mais suave possível, ok? Ainda que talvez o nascimento seja naturalmente um momento difícil, né? Dizem que nascer aqui na terceira dimensão é muito mais doloroso do que morrer. Claro, né? Porque a gente está vindo de uma dimensão de maior sutileza para uma de menor sutileza para uma dimensão de maior de uma decisão, uma dimensão de maior sutileza, menor densidade para uma dimensão de menor sutileza e maior densidade. Então é sair do fácil e ir para o difícil. E na morte não, se nós conseguimos trabalhar o desapego, entender que realmente a nossa jornada chegou a um termo, aprendemos tudo o que poderíamos ter aprendido com aquele ego, corpo, personalidade, então eu tô indo de uma dimensão mais densa, menos sutil, para uma menos densa, mais sutil, tá bom? Seria mais fácil. A dor principal costuma vir da falta de sensibilidade e ignorância dos profissionais implicados. Uhul! Esta é a razão principal pela qual as pessoas subventilam quando respiram na sessão de nascimento. Seu mecanismo respiratório está inibido porque estão reprimindo o medo que sentiram no seu nascimento. Ela está falando das sessões de renascimento, né? A pessoa começa a respirar curto, a respirar de forma curta e fica desoxigenada. A maioria das pessoas necessita de várias sessões de renascimento para poder se sentir suficientemente seguras, como que para se conectarem com este medo e então liberá-lo. O legal da arte de viver é que no curso que antigamente chamava parte 1, que agora é Happiness Program, você aprende uma técnica de respiração chamada Sudarshan Kriya, que você pode e deve fazer todo dia. É um pranayama. E esse pranayama ele vai liberando o seu sistema respiratório pouco a pouco, tá? Inclusive eu vou fazer meu Sudarshan Kriya daqui a pouco, que eu hoje estou atacada da rinite, não sei porquê, não comi laticínios essa semana. Durante o nosso nascimento, quando tomamos a nossa primeira respiração, cristalizamos esta primeira experiência do universo físico e extraímos muitas conclusões sobre nós mesmos e sobre o mundo, ou confirmamos ideias e sentimentos que já tínhamos. Tristemente, esta experiência frequentemente é dolorosa. Os pais, especialmente as mães, entregam o seu poder aos médicos inconscientes, em vez de fazerem uma boa preparação para o parto, que deveria incluir a superação do seu próprio trauma de nascimento. Se você faz sessões de renascimento antes de dar à luz, nossa, o seu parto vai ser muito mais feliz, né? Eu outro dia estava conversando com uma grande amiga minha, que também é minha fisioterapeuta, e que assim, ela é como se fosse uma irmã para mim, né? Eu já falei dela para vocês. Para quem quiser segui-la no Instagram, para quem estiver no Rio, quiser uma super fisioterapeuta mesmo, uma profissional de excelência, o Instagram dela é Dr. Kelly
Kelly, Kelly Cristina. É da clínica Movimento da Vida. Sigam no Instagram se você estiver no Rio, precisar de um fisioterapeuta profissional de excelência em todos os níveis. E aí ela estava me contando, né, que ela foi chamada, tem alguns meses, sei lá, uns 3 meses, para ajudar uma grávida que queria ter um parto natural. E essa grávida ia ter o bebê em casa, aqui no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Né? E aí a gestante estava se preparando de todas as formas para ter o bebê de parto natural, mas o bebê o bebê permanecia sentado, ele não se posicionava com a cabeça em direção à saída, né? A vagina da mãe, para poder começar o seu percurso de saída, né? Que o bebê sai com a cabecinha primeiro, né? Até o que os médicos chamam de coroar, é quando a cabecinha do bebê começa a sair, dando início ao parto normal. Já contei para vocês que eu nasci de cesárea, né? Só para vocês lembrarem. E nasci prematura, de 8 meses. Por isso que eu sou essa pessoa calma, que vocês veem aqui nos vídeos, essa pessoa calma, essa pessoa que não conseguiu nem esperar ficar pronta para sair de dentro do útero materno. Muito bem. Então, ela contou que ela foi chamada lá para fazer algumas sessões com a gestante, porque de acupuntura, né? Porque ela é acupunturista também, uma super profissional de acupuntura, e aí ela foi lá. E aí ela chegou lá, eu não sei se foi uma sessão, 2, 3, não passou de 3, seguramente não foi mais do que 3. Eu acho que foi uma ou 2, acho que foi uma sessão ou 2 sessões. E aí ela foi lá na gestante e tem uma técnica, né, da acupuntura para o bebê encaixar, para o bebê virar de cabeça para baixo e encaixar para dar início corretamente ao parto, né? Isso acontece algumas semanas, alguns dias antes do parto, depende da vontade lá do cidadão que está dentro da barriga da mãe. E aí ela foi lá e fez umas técnicas, espetou lá a barriga da grávida, usou a moxa, né, que é aquele charuto de Artemisia que você aquece, que você usa para aquecer alguns pontos de acupuntura, e foi embora. E aí ela disse que depois ela se esqueceu do assunto, enfim, atendeu a moça e foi embora, e foi cuidar da vida dela. Foi no Flamengo, atendeu em domicílio e foi cuidar da vida dela. E acabou se esquecendo da moça, esqueceu completamente. Aí ela disse que mais ou menos algumas semanas depois, a moça mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, agradecendo, dizendo que o bebê tinha encaixado, que o parto foi um sucesso, que foi dentro de casa, que foi maravilhoso. E ela teve um parto, então, humanizado, acompanhado por uma doula. Olha que máximo! Gente, esse é o futuro, né? Dessa terra de quinta dimensão, esse é o futuro, né? Tristemente, essa experiência do nascimento frequentemente... Não, isso eu já li. Durante o parto, as memórias inconscientes ou as memórias não resolvidas de nascimento de todas as pessoas presentes estão sendo ativadas. Enfermeiros, obstetra, pai, mãe, avós, todo mundo lá biruta, incluindo as experiências das parteiras e dos médicos, ainda que tenham estado presentes em muitos outros partos. Como o nascimento é uma cocriação entre o bebê e seus pais, fornecer um nascimento natural e amoroso é a forma através da qual todos podem se curar e começar a ter relações amorosas e respeitosas. A falta de preparação e a ignorância, assim como o afã do protagonismo, dão lugar a todo tipo de práticas desnecessárias e traumáticas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Desta forma, se perpetua a ideia de que a vida é uma luta e de que a vida é difícil, o que propicia a violência no mundo, né? A chegada de um novo ser a este mundo é um acontecimento absolutamente sagrado e deveria acontecer num entorno de amor, segurança e respeito. Demasiadas vezes se vê nos hospitais, o nascimento é visto como um ato rotineiro, chegando a ser tratado inclusive como se fosse uma patologia, cometendo muitos erros e interferências que
derivam em complicações como, por exemplo, não respeitar os tempos naturais do bebê e da parturiente e provocar o parto com a oxitocina. Não respeitar o ambiente de calma e tranquilidade que necessita a futura mãe para estar em contato com seus instintos e a sua intuição. Inclusive pouca luz, tá? Pouca luz, bem pouca luz, tá? Frédéric Le Boyer, o primeiro médico francês que começou a trabalhar com os partos naturais, demonstra em seus estudos que os bebês nascidos sem violência chegam a ser crianças muito mais tranquilas e adultos muito mais equilibrados. É impressionante, às vezes, a raiva e a dor que pode chegar a ser expressa através dos gritos e dos prantos de um bebê que teve um nascimento violento e não respeitado. Todos nós, né, gente? Todos nós. Descubra tudo que você puder a respeito do seu nascimento. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Muitos de vocês têm me procurado para fazer mapa astral. Eu pego sim, eu gosto de usar a hora do nascimento oficial que tá na certidão. Mas o que eu gosto mesmo é de saber da mãe que horas que o bebê nasceu. Então, se a sua mãe ainda estiver viva, pergunte para sua mãe que horas você nasceu. Sempre a minha mãe, sempre, toda a vida, né? Eu tive 23 anos acompanhada da minha mãe. Ela sempre disse para mim, você nasceu 12:30. Na minha certidão de nascimento tá que eu nasci a 1h05, o que daria um ascendente Capricórnio. Se eu pego o 12:30 da minha mãe, é o ascendente Sagitário. Né? E eu já fiz a conferência, né? Tem métodos para você fazer a conferência da sua hora natal, e na verdade eu nasci entre 12:18 e 12:20. Esse foi o meu horário de nascimento, se eu não estou enganada, se agora eu me lembro bem, tá? Então eu gosto que você pergunte para sua mãe. Pergunta para sua mãe. Pode perguntar para o seu pai também, para a avó. Mas a mãe lembra, mamãe, que horas que eu nasci? E anote, tá? E aí o astrólogo vai fazer essa calibragem entre a hora da certidão, a hora que a mãe disse e a hora que o seu corpo vai contar para ele que você efetivamente nasceu. O cordão umbilical fornece oxigênio ao bebê durante vários minutos depois do nascimento. Por isso o ideal é que o bebê tome as suas primeiras respirações com o cordão umbilical intacto e com toda a segurança que isso lhe transmite. Cortar o cordão umbilical, se ainda está latejando, é violento e faz com que o bebê sinta que não recebe ar e que vai morrer. Então eu nasci para morrer, essa é a crença do bebê. Gente, será que eu já li esse texto? Tô com medo de já ter lido. Como consequência, ele toma a sua primeira respiração a partir de um sentimento de urgência, de escassez e de dor e de separação, né, gente? Separaram o bebê da mãe. Também tudo isso conhecido como o nascimento do sistema de pensamento do ego. O nascimento que está completamente baseado, alinhado no sistema de pensamento do ego. Não deveria haver nenhuma pressa para cortar o cordão umbilical. De fato, alguns especialistas recomendam deixá-lo durante várias horas depois do parto, inclusive um nascimento lótus. Eu não sei o que é um nascimento lótus, tá? O que costuma ocorrer entre o terceiro... ela diz aqui. Um nascimento lótus... Em um nascimento lótus... o cordão umbilical é deixado até que ele caia por si mesmo, o que costuma ocorrer entre o terceiro e o quinto dia após o parto. Se seguem, obviamente, certas medidas de segurança e higiene. Em qualquer caso, excetuando quando há complicações ou perigo, o cordão nunca deveria ser cortado antes de deixar de pulsar. Cada tipo de nascimento imprime uma memória celular que tem um impacto enorme sobre a pessoa. Ainda que cada situação seja única e cada bebê tenha a sua forma própria de interpretar a realidade, os estudos desvelam padrões frequentemente parecidos segundo o tipo de nascimento. Foi isso que o pessoal do Renascimento percebeu, né? Todos os prematuros têm alguns padrões.
semelhantes, têm os mesmos padrões. Todos os atrasados têm os mesmos padrões. Todos os bebês que vieram do sexo errado têm os mesmos padrões. A forma na qual nascemos é também o nosso primeiro sucesso na vida. E o nosso subconsciente registra todos os momentos pelos quais passamos como modelo de êxito. Costumamos repetir este roteiro em muitas áreas das nossas vidas, especialmente quando empreendemos algo novo. É o que nós chamamos de roteiro de nascimento. Portanto, é importante mudar as partes dolorosas desse roteiro. Então, se você foi um bebê que não foi querido, não foi amado, não foi desejado, não foi planejado, você foi um acidente, você chegou na hora errada, olha a ferida de rejeição aí, né? Então, você tem que limpar isso de você. Você tem que limpar. Senão, você vai para a vida sendo rejeitado. E aí, você é rejeitado pelo seu chefe, rejeitado pela menina, pelo rapaz que você está interessado. Você é rejeitado pelos seus amigos, você é um rejeitado, né? Você já foi rejeitado lá quando você chegou, você não é bem-vindo, você não tinha nada que tá fazendo aqui, tá? As memórias de infância incluem também esse trauma. Todas as experiências que tivemos e as crenças que aprendemos durante a nossa infância que apoiam a separação, a ilusão da separação e a dor, fazem com que nós nos desconectemos da nossa natureza divina. Então aí ela dá algumas afirmações para o roteiro, para limpar o roteiro de nascimento. Eu, fulaninho, nasci com uma grande capacidade para desfrutar, para desfrutar do prazer. Eu perdoo completamente as pessoas presentes no meu nascimento. Eu já não tenho que lutar para sobreviver, a vida é fácil e prazerosa. Eu sou inocente. Eu recebo a ajuda adequada quando a necessito. Para mim é prazeroso receber ajuda. Eu sou sempre amado e bem-vindo. Eu sou um presente da divindade ao mundo. Exemplo de exercício. Complete as seguintes frases várias vezes, aí vocês façam, tá? Algo que eu sei, que me disseram, o que eu intuo acerca do meu roteiro de nascimento é tá. As conclusões que eu tomei, né? Que eu assumi com base nessa experiência ou pensamento, crença que pode ter criado essa experiência é. A forma pela qual reproduzi isso na minha vida é. A forma pela qual posso mudar isso, se for negativo, é. E aí cria suas próprias afirmações. Exemplos. Aí ela vai falar isso que é muito bonito, muito bonito. Algo que existia no meu roteiro de nascimento é que eu não fui uma criança desejada. O pensamento que essa experiência criou foi: eu sou um estorvo. A forma pela qual reproduzi isso na minha vida é me sentindo frequentemente que eu incomodo as pessoas. A forma pela qual eu posso mudar isso é cuidando do meu bebê interior, tendo diálogos com ele, me comunicando com os demais com o coração aberto e verificando que os meus sentimentos de estar incomodando são uma proteção. Eu posso me rodear de pessoas que me amam e me valorizam verdadeiramente a minha presença, sentindo que eu sempre sou bem-vinda e trabalhando com as afirmações. A minha nova afirmação é: eu, fulaninha, sou sempre amada e bem-vinda. A minha presença é um presente para o mundo. E a Mãe Divina queria que eu nascesse. Olha que lindo! A Mãe Divina queria que eu nascesse. E aí você pode botar também: o Pai Divino queria que eu nascesse. Se o seu pai queria qualquer coisa menos um filho, né? Às vezes o seu pai não queria nem a sua mãe. Às vezes aquilo para os seus pais foi apenas uma ficada de uma noite só. E não estamos aqui para julgar ninguém, né? Às vezes o seu pai não queria, nunca teve a intenção de ter um relacionamento com aquela mulher, que é a sua mãe, e às vezes a sua mãe também não queria, não, estava ali só para preencher as próprias carências. Então as suas frases vão ser: a Mãe Divina
queria que eu nascesse. E o Pai Divino queria que eu nascesse, né? Lindo isso. Isso aqui eu vou usar para trabalhar com Theta Healing. Muito bonito. Algo que pode fazer parte do meu roteiro de nascimento é que o meu nascimento foi fácil. Então, as conclusões que eu tomei com base nessa experiência são de que mudar é fácil e prazeroso. A forma através da qual reproduzi isso na minha vida é me adaptando facilmente a circunstâncias novas e me divertindo com isso. A minha nova afirmação é: eu me amo a mim mesma por ter boas ferramentas de adaptação e por desfrutar quando tenho experiências novas. Então esse aqui é fundamental, esse aqui é a base, esse trauma é a base da terapia do renascimento, né? É você identificar o seu roteiro de nascimento, esclarecê-lo, limpá-lo, tá? E então a sua vida vai dar saltos quânticos aí, evolutivos. Talvez alguma coisa com a qual você estivesse lutando muito para mudar na sua vida, quando você esclareceu o seu grande trauma de nascimento, então isso vai ser rapidamente mudado, tá bom? Muito bem, meus queridos. Então eu quero ler aqui um comentário muito interessante. Eu achei bastante engraçado também. Que a nossa querida Gioconda, que eu carinhosamente apelidei de Mona Lisa, ela escreveu pra gente no vídeo de ontem. Sobre a questão do que a gente falou ontem sobre o que a palavra Deus invoca na gente. Boa noite, professora querida. Ela botou uma rosa pra mim. Obrigada. Eu apelidei o meu ego de hard. KKKKK. Mas já faz um tempinho que estou querendo mudar, porque eu me sinto mudada. Eu estudei interna num colégio de freiras. Eu queria ser freira. Ai, Gioconda, sabe o que quer dizer isso? Você foi freira numa vida passada, meu amor. Você foi freira. Eu também. Eu também tive vida passada de freira. Que pavor. Tenho nada a ver com freira, né, gente? Com padre até tudo bem, né? Com padre eu acho até que eu tenho, né? Aqueles padres poderosos que eu fui em vidas passadas. Mas com freira, realmente, tô fora. Eu queria ser freira. Todos os dias a gente assistia à missa e comungava, e todo sábado eu tinha que me confessar. Eu inventava, porque eu não sabia o que falar. Eu inventava os pecados. Joconda inventava os pecados. Gente, como o ser humano é criativo, né? A gente dá um jeito de se sair de qualquer saia justa. Depois de 2 anos interna, a Madre Superiora me devolveu para casa. Disse que eu não tinha vocação. Aí ela bota aquele emoji assim, né? Que bom, né, Joconda? Que bom, né? Imagina se você fosse freira, você não ia estar aqui estudando um curso em milagres comigo, muito provavelmente, né? A minha mestra de Theta Healing, ela estava contando, gente, uma coisa, eu não vou lembrar bem, porque já tem um tempo que ela contou, mas ela contou que uma freira foi fazer o curso de Theta Healing com ela. E aí a freira teve pela primeira vez uma experiência direta com o Criador. E a freira ficou absolutamente extasiada com o curso de Theta Healing. Não é o máximo? E vou ler também o comentário da minha querida Simone, psicanalista, Simone Leal. Obrigada, Simone. Obrigada, Joconda, pelo comentário. Minha querida Jack, hoje, numa breve meditação, eu tive uma visão clara do quanto a minha mente mudou desde o primeiro dia em que assisti um vídeo teu, em meados do ano passado. Quanta libertação! É isso! Jesus liberta! Quanta evolução são entendimentos diários libertadores. Estive viajando nos últimos 30 dias e estou atualizando e revendo as últimas aulas. Só tenho a agradecer. E no dia do teu aniversário eu meditei e agradeci a Deus pela sua vida. Só esqueci de te escrever. Se possível, me envie o teu endereço pelo WhatsApp. Quero enviar um mimo para a pequenina Jack. Já enviei, minha querida, já nos falamos, agradeço. A pequena Jaquinha, ela vai adorar qualquer presente que vocês queiram mandar para ela. Inclusive, se quiserem mandar Pix, podem mandar Pix, porque aí ela compra o que ela quiser, tá bom? Então, queria agradecer a vocês
pelas mensagens. Essas mensagens, elas significam muito para mim, né? Porque eu sei o quanto esse trabalho de Um Curso em Milagres, ele foi transformador na minha vida, né? E eu quero que ele seja transformador na vida do maior número possível de pessoas, né? E no meu entendimento, esse trabalho, ele precisa ser gratuito. Então eu posso sim pedir doações, mas eu não devo cobrar por ele, tá? Jesus deu o curso gratuitamente para Helen, né? Então esse é o meu entendimento. A prática dos grupos lá nos Estados Unidos, ela é feita dessa forma, né? Você doa, eventualmente se cobra, como eu pagava lá em 2014 até 2014, uma contribuição para as despesas, né? E o que eu peço a vocês, já falei isso para vocês, vou repetir, o que eu peço a vocês, os R$8 das lives do livro texto, é o que eu pagava em 2014, né? Se eu for trazer esse valor aí a corrigir pela inflação, trazer os R$8 a valor presente, é bem mais do que R$8, tá bom? Temos quase 10 anos aí, temos 9 anos de inflação, tá? Então, o que a gente pagava para nossa professora, né, era apenas o aluguel da sala. E aí, o que eu tô pedindo a vocês é ajuda, né? Para comprar os livros, para pagar o armazenamento da internet, que tá bem caro, né? E é isso. Queria, por fim, para finalizar o vídeo, mostrar para vocês que eu comprei os vídeos da Carol Bowman, tá? Então, o primeiro é o Crianças e Suas Vidas Passadas, como as lembranças das vidas passadas afetam os nossos filhos, com o prefácio do Dr. Brian Weiss. E esse que eu já comecei a ler, que chegou primeiro, comprei ambos na estante virtual, O Amor Me Trouxe de Volta. Histórias emocionantes sobre reencarnação em família, com o prefácio do James Van Praagh, que eu adoro ele, tá? E, enfim, era o que eu queria contar para vocês hoje, tá? O prefácio dele, ele diz assim, são os livros que o David recomendou pra gente, tá? Naquele texto maravilhoso que eu li para vocês, na live Karma, Reencarnação e a Sua Cura. Se você ainda não tiver assistido, por favor, assista. E se você ainda não tiver feito o Pix para mim, no valor mínimo de R$8, por favor, faça. Né? Então é a Carol Bowman, que eu não conhecia, o David indicou, os livros estão em português, a gente pode comprar na estante virtual. Acho que aqui com frete eu gastei uns R$50 nos dois, tá? Então o Dr. Brian Weiss, ele diz assim: este é um livro corajoso e extraordinário, contando muitos casos reais e fascinantes. É sobretudo um livro extremamente importante, porque não podemos fechar os nossos ouvidos quando os nossos filhos estão tentando nos falar das suas vidas passadas. A chave para auxiliar crianças com as lembranças de suas vidas passadas é através da educação dos pais. Se os pais puderem aprender a reconhecer essas lembranças, ao invés de ficarem tateando, sem saberem se seus filhos estão fantasiando ou tendo lembranças reais, estarão preparados para ajudar a criança a resolver problemas físicos ou emocionais, que têm a sua origem em traumas de vidas passadas. Foi para esses pais que eu escrevi este livro, Carol Bowman, tá? E é um livrinho bem facinho de ler, né, gente? Não é a pedreira, tipo o livro do David Wilcock, né? Que eu acho que eu só consegui ler 28%. Tá difícil, né? Não, eu li 41%. Tá no tablet. Eu li 41%. Muito bem, meus amores. Queria pedir a vocês para checarem os últimos posts que eu fiz no Instagram, tá? Os textos vocês já têm, mas eu botei algumas imagens para mexer com o inconsciente de vocês. São posts que eu fiz agora pela manhã a respeito dos textos da segunda parte do livro de exercícios. Esses textos que nós estamos lendo juntos, né? Que desse grupo de lições é o que é o pecado, tá bom? Então, voltamos aqui para a gente relembrar a nossa lição do dia, e vocês já sabem qual é a prática com a criança interior. Que eu me lembre de que o pecado não existe. O pecado não existe. Esse mundo não existe, tá? Pai, hoje eu não quero ser insano. Não quero ter medo do amor nem buscar refúgio no seu oposto, o medo. Pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo que existe, ó Pai.
e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. E é isso, meus amores. É isso, tá bom? Eu espero em Deus conseguir fazer a nossa live amanhã à noite, tá bom? Fazermos uma outra live de livro-texto, né? Não vamos conseguir ainda terminar o capítulo 2, mas estamos caminhando. Já vamos, eu acho que pro item 7, tá bom? E basicamente é isso que eu queria contar pra vocês hoje. Tô com a sensação de que eu esqueci de falar alguma coisa importante, mas se eu tiver me esquecido, amanhã a gente fala, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa era a mensagem pro nosso dia de hoje, tá? Procurem o máximo, levantar o máximo de informações sobre o nascimento de vocês. Escrevam tudo, não confiem na memória. Escrevam no diário da criança interior, caderno que vocês já têm aí com vocês. Escrevam, por favor. E deixem tudo registrado, porque em algum momento vocês vão precisar disso, tá? Escrevam, coletem informações com a tia, com o vô, com vó, com amigos, padrinhos, madrinhas, o que você tiver como fonte de informação, tá? É isso, tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Estamos agora nesse final de semana comemorando o Ano Novo Judaico, tá? Então, estamos dando início a esse Ano Novo Judaico, que é o 5/7. Peraí, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é 5/7. (5784). Estamos no ano 5784. Como os meus irmãos, nossos irmãos judeus, dizem que o ano 5784 seja para todos nós um ano doce. E Shana Tová. Um beijo, amores. Se Deus quiser, nós nos vemos amanhã.